Então, pessoal, nós vamos trabalhar hoje desenho de observação, né, com uma composição. Vocês vão escolher na casa de vocês 2 a 3 objetos numa composição horizontal, tá? Aqui eu peguei um copo e uma caixa com tampa e fiz essa montagem, né? Fiz essa composição. O primeiro passo é a gente imaginar o centro do papel e marcar o centro desse papel, de forma que minha composição fique centralizada harmonicamente neste papel. O segundo passo é começar a fazer a marcação da composição no meu desenho. Primeiro, eu vou usar o lápis como referência, né? Ele vai desfocar aqui um pouquinho. Eu vou usar o meu lápis como referência. Nele, eu vou usar, né, o dedo para marcar a escala. Meu corpo ficará sempre na mesma posição, nem aproximando muito, nem afastando muito, mas o braço esticado, de maneira que eu faça a medição da minha composição, ó, o ponto mais distante desse lado tá aqui, né? Nessa pontinha aqui da tampa da caixa, e do lado de cá está aqui, ó, na borda do copo. Então, eu tenho esse tamanho aqui que eu tô visualizando lá. Se eu passar isso pro papel, do tamanho que tá aqui, eu vou fazer um desenho muito pequeno, né? Então, vamos fazer o desenho aqui no papel 2 vezes o que a gente está enxergando lá, certo? Então, eu vou, a partir do centro do desenho, eu vou marcar o limite desse lado, vou fazer uma linha marcando aqui, e vou marcar o limite do lado de cá, tá? Então, eu vou pegar, né, essa medida que eu já fiz aqui, né, que é daqui a aqui, e vou marcar 2 vezes a partir do centro. Ou seja, eu tenho isso aqui, ó, onde tá minha unha, é a marcação do limite. Eu vou marcar aqui e vou ter novamente esse ponto aqui. As 2 marcações estão feitas no papel do limite, dos limites laterais. Agora, eu vou fazer a marcação do limite vertical, tá? Eu vou observar minha composição com o lápis reto. E eu vou ter, ó, a borda superior lá atrás do copo, tá aqui na minha ponta. E esse ponto aqui, ó, que é o ponto mais baixo, está aqui. Eu tenho essa dimensão aqui vertical para passar pro papel. Então, mais uma vez, vou usar o ponto central que eu marquei. Vou levar, ó, essa marcação aqui e vou levar essa marcação aqui em cima, né? E aí, eu tenho, né, a partir daquele nosso exercício, vou marcar aqui uma linha bem fininha, tá, gente? Que é só uma referência, é só uma guiazinha, tá? E aí, vou marcar aqui, ó, um retângulo, onde eu vou montar a minha composição dentro. Esse retângulo está proporcional a 2 vezes o tamanho, né, do que eu tô medindo com o meu lápis. Com o lápis, eu vou fazer medições horizontais e verticais, né? Verticais olhando assim e horizontais marcando, né? Dimensões dessa natureza, tá? E eu vou usar o lápis também, segurando desta maneira, para acompanhar as inclinações dos meus objetos. E uma vez feito isso, eu passo para o papel. Eu faço esse movimento aqui, tá? Olhei lá e passo pro papel e faço a linha, tá? Olhando e passando. Vou marcar os outros objetos no meu plano de percepção, no meu plano aqui no papel.
eu vou olhar, né, dentro desse retângulo, o quanto cada objeto ocupa nesse retângulo. E depois eu vou desenhar um por um, né? Então, aqui, começando por esse objeto aqui, tá? Eu vou olhar, né, mais uma vez, vou usar, né, o lápis como referência. Ó, e eu tenho ele daqui até essa ponta aqui, ó, gente, dessa ponta a essa. Eu vou marcar aqui, ó. Eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho esse tamanho aqui, essa distância que eu tenho que marcar 2 vezes aqui no papel. Dessa maneira, eu vou conseguir representar meus objetos em proporcionalidade. Então, eu vou pegar aqui, ó, eu tenho essa distância, né? Vocês estão observando, né? Aqui, e vou botar aqui mais uma vez. Marquei aqui um ponto. Nesse ponto, eu vou fazer mais uma linha vertical, que é só uma linha de referência para essa tampa de caixa. Certo? Veja que são linhas bem fininhas, depois elas vão desaparecer. Ao longo da representação do desenho, elas irão desaparecer. A mesma coisa vamos fazer com o copo, tá? Eu pego aqui a medida do copo, né? Essa medida maior do copo, ó, tá aqui. Minha unha tá marcando o limite, a ponta do lápis, o outro limite. Vou pegar essa medida e vou traçar 2 vezes aqui. Vou ter essa área para desenhar esse copo. Provavelmente, vocês estarão vendo um pouco distorcido por conta da posição de câmera, que eu precisei colocar assim, de forma que eu fique atrás da câmera, e o desenho não fique invertido para vocês, e que vocês possam ver também a composição. Dando sequência, né, marquei, né, a largura do meu copo. Vou marcar, né, em relação a esse ponto, que é o ponto mais baixo do meu desenho, e este ponto aqui é o ponto mais alto da minha composição, eu vou observar em que ponto está esse fundo aqui do copo, tá? Então, se eu olhar com atenção, isso aqui tá um pouco abaixo desse elemento aqui. Então, eu vou imaginar uma linha, né? Vou pensar nessa linha imaginária que tá aqui embaixo e vou ver a quanto ela está acima desse ponto onde a tampa da caixa faz contato com a superfície. A dica é colocar os objetos em cima de um papel branco para que a gente tenha um maior destaque das sombras. Se a mesa que vocês estiverem usando for uma mesa escura, essa dica é uma boa, fica um pouco mais fácil para a gente enxergar as sombras. Então, dando sequência, né? Eu observo aqui, vejo, né, que ela se alinha mais ou menos nesse ponto aqui. Aí, eu posso pegar um lápis, né, e faço novamente a medição dessa distância. Ela vai estar mais ou menos um tantinho assim, da minha ponta. E aí, eu vou passar isso pro papel novamente. Vai estar mais ou menos aqui, ó, nesse ponto. Meu copo vai ocupar essa área do desenho. E aí, eu posso também marcar o fundo do copo, né? Essa parte que tá aqui atrás, né? O quanto ela tem aqui é mais ou menos a mesma distância que eu tenho pra cá. Então, eu já marco aqui. E essa parte aqui de cima, ela é um pouco mais estreita. E eu marco aqui também, tá? E dessa maneira, eu posso começar a desenhar esse copo, né? Lembrando que essa parte aqui de cima é mais larga do que a daqui de baixo. Então, eu sei que meu fundo do copo tem que terminar mais ou menos por aqui, né? De um lado e do outro. E com essas marcações, a gente vai conseguindo, né, criar a proporção para a representação do desenho, né? Da mesma forma que a borda, ela tem essa curva em cima e que ela
termina a curva um ponto um pouquinho mais abaixo. Com o tempo e com a experiência, a gente vai melhorando essa percepção. Então, ele vai estar mais ou menos por aqui. Deixa eu melhorar essa linha aqui de referência, que ela tá um pouco mais afastada. Vou fazer aqui essa linha de referência. Então, ela vai estar um pouco pra cá. E aí, com calma, gente, a gente vai passando, tá? Esse desenho pro papel. Nesse primeiro momento, a gente vai trabalhar só com linha, tá? Depois, à medida que a gente for avançando no exercício, a gente vai conseguir trabalhar com os efeitos de sombras e transparências. Mas nesse momento, a gente vai trabalhar mais com os efeitos das linhas. E aí, eu vou fazendo, tá? Aqui algumas linhas gerais desse copo. Eu lembro que ele tem aqui, veja que da forma que eu tô segurando, a minha mão tá apoiada, ela não treme, né? E eu consigo fazer, né, essa passagem de linha com mais facilidade, tá? O lado de cá é um pouquinho mais difícil, porque aqui eu já tenho, né, esse movimento aqui já é um movimento de arco. O lado de cá, eu tenho que fazer um movimento contrário. Então, a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência nesse treinamento para poder fazer, né, essa curva aqui. Certo? E aí, a gente, aos poucos, vai desenhando esse copo, né, observando, né, olha, volta, né? Corrige, né? Tudo é uma questão de tempo e paciência. Quanto mais tempo vocês dedicarem ao exercício, melhor é a qualidade. No vídeo aqui eu tô fazendo um pouco mais apressado, para não ficar tão longo, mas vocês conseguirão, né, fazer esse desenho com um pouco mais de qualidade do que vocês estão vendo aqui. E aí, a gente tem, né, esse fundo de copo trabalhado aqui, depois a gente vai fazer o efeito, né, desse copo, desse fundo, tá? A gente sabe que ele tem, né, uma marcação aqui, né, e tem uma outra área do fundo dele, né, espelhado. E aí, eu já uso esse objeto como elemento de referência para os próximos elementos, né? Se a gente observar esse ponto aqui de contato do cubo, tá, com o meu copo, eu vou tá, né? Lembrando que o fundo do copo tá aqui, é mais ou menos do alinhamento, né? Um pouquinho abaixo do alinhamento desse ponto aqui, tá? Então, esse pontinho aqui, ele vai estar mais ou menos aqui, ó. Nesse ponto. Certo? E aí, para fazer esse plano inclinado, esta linha aqui inclinada, eu vou usar a mão dessa maneira, o lápis assim, paralelo a mim. Vou inclinar o lápis, ele faz só isso, tá, gente? Ele não faz isso. Eu vou inclinar o lápis para ele encontrar aquela aresta. Encontrou a aresta, eu trago pro papel. E aí, eu vou fazer a linha nesse sentido, que é o sentido que está ali, tá? Lembrando que a posição que eu tô vendo aqui é um pouquinho diferente da posição da câmera, tá? Aí, eu vou marcar agora esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, a quanto ele tá da borda do copo. Eu vou lá com meu lápis e, ó, marquei aqui, ó. Ele tá mais ou menos a essa distância. Venho aqui no desenho, lembrando que a gente tá fazendo 2 vezes, né? A ampliação em 2. Traço aqui 1, 2 vezes. E aqui a linha, ela vem na vertical. Se ela termina aqui ou não, não sei ainda. Vou ter que medir
em relação à altura do copo, né? Se a gente observar, ele tá um pouco abaixo da metade do copo. Então, a gente tem mais ou menos a metade do copo aqui, ele é um pouco abaixo. Ele tá aqui assim, ó. E aí, eu já vou dando uma limpada nesse desenho. Isso para fazer as linhas, digamos assim, mestras desse desenho, né? Aí, venho novamente com o meu lápis, ó, colocando aqui, ó, como se fosse uma régua, né, que ela acompanha, e vou encontrar aqui essa linha. É mais ou menos paralela a essa. Veja que tem uma pequena diferença por uma questão da deformação da perspectiva. E aí, ó, traço aqui a minha linha, tá? Quanto mais vocês exercitarem, melhor, né? A gente vai ter uma deformação do que está espelhado aqui dentro do copo. Vai fazer mais ou menos esse movimento aqui, né? Ele dá uma distorção. Se vocês não quiserem ter esse efeito, pode afastar os objetos, tá? Desenhar os objetos um pouco mais separados no caso de transparência. Se não for transparente, deixa, tá? E aí, eu sei que esse pedaço aqui, ele tem mais ou menos esse tamanho aqui. Ele vai fazer esse efeito de distorção aqui do fundo. Vou pegar agora essa linha aqui de trás, ó. Encontrei. Trago pra cá. Eu sei que ela encontra aqui, ó. Vou lá de novo. Lembrando que eu fecho o meu olho mais fraco, né? E mantenho o meu olho dominante aberto para poder dar esse foco. Senão fica turvo o problema, a questão. Faço isso aqui e traço a linha aqui. Ó, ficou bem torta. Então, assim, com paciência a gente chega lá. Né? Fez torto, apaga, vem de novo. Pra capturar essa inclinação. Ó, e trago aqui. Tá aqui a inclinação. Essa aqui da frente, né? Essa ponta aqui da frente. Eu venho novamente com o lápis, né? Encontro a bordinha do lápis com a aresta do cubo, trago pra cá e faço aqui, ó. Fiz isso. Se vocês observarem, essa aresta tá mais à minha direita do que essa daqui, né? Se a gente traçasse uma linha reta aqui, a gente teria, né, esse ponto mais à direita e esse ponto mais à esquerda. Se eu fizer a medida disso aqui, né, mais ou menos isso aqui, o braço tá tremendo um pouco, deixa eu apoiar ele. Aqui, ó, essa pontinha aqui. Eu venho daqui, ó, e marco uma vez, duas vezes. E eu vou ter mais ou menos nesse ponto para encontrar essa linha. No início, gente, fica assim, bem bagunçado. Depois a gente apaga, vai apagando, deixando aquela coisa assim, bem atenuada, e vai melhorando essa representação. Essa face aqui de baixo, né? Eu venho, encontro o lápis aqui e passo pra cá. Eu vou ter mais ou menos essa direção aqui, ó. Depois eu vou ver como é que ela encontra com esse último elemento. Vou trabalhar, né? Tenho aqui essa inclinação aqui de trás. Está aqui. Trago ela pra cá. Ó. Ela vai estar nessa posição. Lembrando que a gente ainda tem elementos do cubo a desenhar aqui por conta dessa distorção, né?
e dessa sobreposição do desenho. Então, ele não vai ficar tão tortão assim, não. A gente vai atenuar aqui um pouco essas linhas, né? Seguindo aquelas medições, mas a gente vai ter alguns avanços, né? De planos aqui em cima que vai melhorar essa proporção. Então, se a gente observar, esse pontinho aqui tá alinhado com esse. Então, eu venho e marco aqui, ó. Eu sei que essa tampa da caixa tá escondendo essa parte aqui de cima do meu desenho. E, ó, sempre limpando. Sempre a gente vai estar limpando o nosso desenho, tá? E aí, eu vou desenhar esse objeto agora, tá? Vou pegar, lembrando, né, que eu marquei, ele tá mais ou menos por aqui. Deixa eu apagar um pouco mais. Aí, ele tá nesse alinhamento. Então, eu sei que ela passa um pouquinho, e aí eu vou pegar as inclinações desse objeto. Olhando aqui em relação desse ponto com esse ponto de apoio, que é o ponto mais baixo do nosso desenho, tá? Esse ponto aqui, em relação a esse ponto, eu vou medir primeiro essa distância, tá? Medir aqui essa distância, passo pra cá, lembrando que é 2 vezes, né? Vou ter mais ou menos aqui, nesse ponto de apoio. Posso medir desse ponto aqui pra essa altura. Deixa eu ver aqui se eu consigo, por conta da mesa. Vou fazer aqui. Mais ou menos dessa altura, né? Eu vou marcar aqui 2 vezes. 1, 2. E aí, eu vou encontrar esse ponto com esse ponto, tá? Na hora que eu fizer esse encontro, eu tenho um pouco do trabalho da sombra. Mas a gente tem que lembrar que essa aresta não tá vinculada a esta, ela está vinculada a essa de cá, que tá um pouco mais à esquerda, né? E aí, a gente vai observar aqui, ela tá um pouco mais à esquerda, mais ou menos esse tanto aqui, né? Também pode ser medido, tá, gente? E aí, eu venho, faço o encontro das linhas e traço aqui, né? Ela vai estar mais ou menos nessa direção aqui, ó. E dessa forma eu vou desenhando todo o meu conjunto de composição. O exercício de hoje é esse objeto que a gente deve desenhar, né? Aqui a gente já vai observando, né? Ele tem isso aqui, vai ter uma área na penumbra aqui embaixo, né? Que a gente não está visualizando, a gente tem isso aqui quase que como uma linha reta, né? Então, provavelmente, a gente vai ter o objeto trabalhando dessa forma, né? Essas 2 linhas aqui são praticamente paralelas, então, basta eu encontrar com aquela primeira marcação que a gente fez, tá? Que ela chega aqui, e em paralelo a gente faz isso, tá? A gente observa que essa inclinação e essa são muito próximas. Então, a gente tem isso aqui. Lembrando que tem uma pontinha da caixa que sobressai, né? E aí, a gente vai dando sequência a esse desenho. É um pouquinho menos. A gente vai dando sequência a esse desenho, né? Vou capturar essa inclinação aqui, ó. Essa inclinação tá aqui. Eu vou capturar, ela vai fazer esse movimento aqui, ó. Vou marcar aqui, ó, esse movimento. Se eu não conseguir fazer a linha reta de primeira, eu marco o ponto e depois eu venho com a posição mais confortável da mão para produzir essa linha. Agora, esse ponto aqui, ó, gente. Esse ponto aqui, ele tá uma coisinha mínima acima desse.
Olhando aqui no meu desenho, talvez eu tenha marcado isso aqui distante demais, né? Se a gente observar essa proporção em relação a essa, tá em tempo de corrigir. Então, provavelmente é um pouco mais para cá. Não estava tão afastado assim. Então, eu apago, meço novamente, tá? Essa inclinação aqui, provavelmente eu mexi o braço de maneira errada. Vou fazer essa correção logo, tá? Ela tá mais assim. E mais ou menos alinhado aqui, fazendo esse caminho pra cá. Aqui a altura, né? Esse ponto daqui é um pouco mais alto que o de baixo, coisa mínima, né? E é isso que a gente tá observando, tá? Nessa composição. Em linhas gerais, eu vou lá, completo aqui. Aqui a distorção tem uma pequena... Continuando, né? O tamanho do arquivo aqui deu uma estourada, mas continuando. Então, a gente tem, né, essa pequena correção a fazer. Então, vamos apagar esse ponto, né? Limpar a superfície e refazer essa linha, né, que ela quase encontra aqui atrás. Faz essa pequena distorção aqui. E tem também essa distorção aqui atrás. E aqui eu tenho, né, finalmente, eu tenho as minhas linhas de referência de transposição do objeto que eu tô vendo, né, que eu estou vendo, para o plano do papel. E aí, a sequência do exercício é fazer a limpeza dessas linhas e começar a marcar as sombras, né? Depois a gente vai reforçar, né, toda a expressão dessa composição, tá? Nesse primeiro momento é mais para marcação geral mesmo, né? Uma coisa que eu tô observando, esse ponto aqui embaixo, ele tá um pouquinho diferente. E desenho é isso mesmo, tá? A gente vai estar sempre, né, revendo. Se a gente notar, esse ponto aqui tá um pouco mais à frente. A gente não enxerga essa tampa aqui por baixo. Então, eu vou novamente. E é praticamente uma linha reta, o que eu tô vendo aqui, tá? E aí, eu tenho a marcação das sombras, né? Eu tô vendo aqui a sombra nessa posição, que ela dá, né, um efeito mais difuso, mas ela tem essa marcação aqui. E aí, depois, a gente vai fazer o efeito de sombra, né? Ela faz isso, aqui eu tenho uma marca forte de novo, né? E o copo, a sombra dela acompanha, né, aqui a borda da caixa, e ele vem fazendo esse desenho e vai se diluindo, tá? Então, o exercício de hoje é isso, né? É fazer essa observação da composição. Sugiro 3 objetos de formas simples, certo? Podendo ter transparência ou não. Posicione em cima de um papel, coloque a uma distância aproximada de 1 metro, né? Prenda o papel na mesa. Com o lápis 2, a gente faz essa marcação geral. E depois, com os outros lápis, vamos fazer os efeitos de sombra, tá? O exercício de hoje é esse. Aguardo a postagem de vocês e estarei durante a aula para tirar dúvida. Até logo.